Meus irmãos e minhas irmãs, oitava da Páscoa, tempo novo, tempo de graça. E uma das palavras mais fortes que fica nesse dia, nessa segunda-feira, é uma alegria que toma conta dos discípulos de Jesus. Pensem vocês, mestre morto, vida nova que Jesus havia prometido, para alguns haviam caído em descrédito, a ressurreição, uma realidade que ninguém conhecia, mas Jesus assim falava dela. E agora todas essas coisas já não são mais apenas palavras, são realidades. Realidades porque Jesus experimentou a morte, mas ressuscitou. E quando nós vemos o desenrolar dessa história, nós vamos compreendendo que para nós e para os discípulos não é muito simples acreditar na ressurreição. A ressurreição, ela só pode ser crida, ela só pode ser aceita se nós damos um passo na nossa fé. Se a gente for pensar de uma maneira racional apenas, a gente desconsidera a ressurreição, porque ela é um fato que está baseado em testemunhos. Evidentemente que os testemunhos que nós temos e que chegaram até nós hoje são testemunhos verdadeiros, não só porque aconteceram na história, mas nós percebemos que a ressurreição, ela ainda hoje produz em nós uma força renovadora. Quando nós dizemos de ressurreição, quando nós dizemos de vida eterna, quando nós dizemos de participação na vida de Deus, nós começamos a não só considerar a realidade do amor de Deus por nós, que nos faz imortais, ou seja, nós temos início, mas não temos fim, e nós também começamos a compreender que não há mais motivos para termos medo. É aquilo que Jesus diz às mulheres: não tenhais medo. Por quê? O medo, ele existe quando nós temos a certeza de que aquilo que nos espera não é o que nós queremos. Você imagina, a vida é tão boa, a vida nesse mundo é tão maravilhosa, que se você perguntar a qualquer um se ele quer morrer, ele vai te dizer que não. Então Jesus, ele promete, a partir da ressurreição, uma vida que não tem fim, que passa evidentemente pela porta da morte, que passa evidentemente pelo sofrimento da separação, mas é uma vida que não tem fim. E é isso que nós cremos. Uma vida que, a partir de Jesus, ela ganha uma realidade muito mais palpável para nós. Percebam, as mulheres, elas saem correndo do túmulo. Túmulo significa morte, túmulo significa encerramento de vida, mas agora já não há mais um encerramento de vida, há uma renovação. Eu não vou dizer continuação, porque a vida de Jesus ressuscitado, ela não é mais essa vida carnal que nós temos. Ela não é uma continuação desse mundo, mas ela é uma novidade. Tão novidade que muitos não conseguiram até hoje compreender o que significa ressurreição. O Evangelho fica claro para nós que os sumos sacerdotes, eles pagaram por uma história que os soldados romanos contassem, que os discípulos de Jesus tinham ido lá roubar o túmulo. E a palavra diz para nós, esse boato,
espalhou-se entre os judeus e entre todos os povos, e até hoje ele está presente no meio de nós. Quantos não acreditam na ressurreição de Jesus? Quantos não conseguem aceitar Jesus como aquele que, ressurgindo da morte, nos dá uma nova vida? A maioria. Até nós mesmos que somos cristãos, na vivência da nossa fé, a gente titubeia um pouquinho nesse negócio de ressurreição, porque é algo novo. Ah, mas será, padre, que vale a pena eu perder a minha vida nesse mundo? Porque Jesus me disse que se eu perco ela nesse mundo, eu ganho ela na vida eterna. Será que isso vale a pena? Para muita gente, se você perguntar, não vale a pena. Porque ressurreição, isso que nós celebramos na Páscoa, não é algo tão simples de ser creditado. Somente aquele que se abre a uma fortaleza da fé, que se abre a uma realidade de fé, é capaz de dizer: eu não compreendo a ressurreição, mas eu aceito a ressurreição, porque Jesus ressuscitou. De fato, a gente não consegue compreender, as mulheres não conseguem compreender como Jesus estava morto ontem e depois de 3 dias ele está ressurgido. Portanto, elas caem diante dos pés de Jesus e abraçam os pés de Jesus, mas o coração delas fica assim: mas peraí, ele estava morto, agora está com vida? Eu creio que a experiência dessas mulheres é a mesma que a gente teria se a gente enterrasse alguém, familiar nosso, e depois de 3 dias essa pessoa aparecesse de novo na nossa casa. Ah, tem muita gente que saía correndo, né? Perna para quem tem, porque você imagina um espírito aparecer dentro da nossa casa. A ressurreição, ela não é algo tão simples de ser entendido, mas pela fé a gente pode, na compreensão que a fé nos dá, aceitar essa realidade. A ressurreição não é algo que a gente possa dizer que seja irracional, mas é algo que precisa dar um passo na fé para poder conseguir compreender essa realidade metafísica, ou seja, que está além do físico, que está além da carne. E os próprios discípulos, principalmente hoje, Pedro fazendo o seu discurso diante daquela comunidade, diante daquela multidão, ele mesmo diz: Deus ressuscitou este mesmo Jesus que vocês crucificaram, e disso todos nós somos testemunhas. Alguém aqui já viu Jesus ressuscitado? Já viram Jesus ressuscitado? Muita gente vai dizer que não vi Jesus ressuscitado. Mas espera aí, o que é esse Cristo que a gente consagra em toda missa? O que é esse sangue? O que é esse corpo? O que é a presença de Jesus real nas capelas de todo mundo? Não é a presença dele no meio de nós por causa de sua ressurreição? O corpo de Jesus físico prendia Jesus apenas lá na Galileia, aonde os discípulos o viram. Mas a ressurreição foi capaz de fazer com que Jesus estivesse presente em cada lugar onde houvesse um ser humano. Ele mesmo diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. E quando um só estiver rezando, Jesus estará do nosso lado. Que parece engraçado, né? Parece que a fé, ela só é para ser vivida com com 2 ou mais, mas ela pode ser vivida também na intimidade com Deus. Ela pode ser vivida também na intimidade do amor com Deus.
Não é à toa que quando nós celebrávamos a Sexta-feira Santa, a Quarta-feira de Cinzas, nós ouvimos Jesus dizer para nós a seguinte coisa: quando fores orar, entra no seu quarto, fecha a porta, e teu pai que vê o que está escondido, te dará recompensa. Como Jesus vai estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo? A partir do seu Espírito, a partir de sua ressurreição. Por isso que nós temos que agradecer a Deus por esse evento na vida dele. Nesse momento, muitas paróquias estão conosco celebrando a nossa fé. Muitas paróquias no mundo já celebraram hoje durante o dia, muitas celebrarão daqui a pouco, porque os nossos horários, os nossos fusos horários são diferentes, e todas as horas do dia existem padres celebrando a Santa Missa. E como isso é possível? Porque Jesus ressuscitado, ele pode estar perto de mim, perto de você, perto do chinês, perto do indiano, do americano, do afeganistense, de todas as pessoas. Percebem que a grandeza da ressurreição, ao invés de nos tirar a presença de Jesus, foi bem maior. Ela nos deu a capacidade de encontrar Jesus em todos os lugares. Basta a gente ter fé, esperar nele, que ele está no meio de nós. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a mensagem mais importante dessa segunda-feira é: primeiro, alegrai-vos. Alegrar por quê? Porque aquele que estava morto vive. E aquele que estava morto não somente vive, mas existem as testemunhas que dão testemunho da presença dele. E são quem? Só os apóstolos? Não, senhores. Sou eu que sou testemunha de Jesus, você é testemunha de Jesus, aquele mendigo na rua é testemunha de Jesus, aquele ladrão é testemunha de Jesus. Todos nós que acreditamos nele somos testemunhas dele. Se assim nós o pregarmos com a nossa vida, se assim nós falarmos dele com o nosso comportamento. Fica então essas duas coisas. Primeiro, alegrar-se. A ressurreição traz uma alegria espetacular para a nossa vida. Já não morremos mais. Nós temos vida nova em Jesus Cristo. E a segunda coisa, nós não podemos nos eximir da missão de sermos testemunhas de Jesus. Muita gente diz assim: eu acredito em Jesus, mas eu não vou muito à igreja não. Então você não acredita, porque você só é capaz de crer no homem porque as testemunhas dele te disseram. Ninguém nasceu e veio um anjo do céu e te ensinou o que é a fé. Todos nós, a fé ela é ensinada, vocês sabem disso. A fé ela não vem por infusão, ela vem por educação. E quando eu digo educação, significa os ensinamentos que Deus vai nos dando, os ensinamentos das testemunhas de Jesus, dos nossos pais, dos nossos irmãos, daqueles que vieram antes de nós. Como nós estamos hoje nessa igreja louvando e agradecendo Jesus? Porque vieram muitos antes de nós que assim o fizeram. Como a igreja vai permanecer louvando e agradecendo Jesus? Porque eu e você seremos para a nova geração um testemunho vivo. Alegria e testemunho. Duas palavras que não podem sair do nosso dicionário da fé.